Que tal você com um sorriso no rosto sair do teu lugar e dar um abraço em 5 pessoas diferentes? Talvez alguém que não veio com você. Dá um sorrisão assim, de gratidão, de amor a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Por favor, tome o seu lugar. Hoje nós vamos estar falando de um tema muito importante para toda a casa, para todos que estão conosco aqui e também para aqueles que nos acompanham por internet, que é sobre rompimento financeiro. Quantos querem um rompimento nas suas finanças? Levantem a mão. Quantos estão precisando de um milagre? Quantos precisam mais do que um milagre na sua vida? Pois então você veio ao lugar certo. Sabe, às vezes na nossa vida nós temos algumas coisas que nós vamos perecendo por falta de conhecimento e por falta de entendimento. E uma das coisas que mais faz com que as pessoas retrocedam é as pessoas não conhecerem verdades do reino de Deus em relação às suas finanças. A área financeira de uma pessoa pode servir para ela como algo bom, excelente, espetacular, ou pode também ser a ruína e a destruição da sua vida. Muitos de nós não sabemos como podemos vencer nessa área. Temos lutas, temos batalhas e nos conformamos com as lutas e com as batalhas e vamos acabando nos sujeitando a todo e qualquer ataque que o inimigo coloca sobre a nossa vida financeira. Poucos de nós sabemos que a área financeira é uma área de muita batalha espiritual. Poucos de nós conseguem discernir que as finanças passam pela nossa vida espiritual. E muitos de nós, por não entendermos isso, encaramos as questões financeiras como questões comuns, normais e naturais. Quando eu e você vamos para a palavra de Deus, nós começamos a descobrir que grande parte das guerras, elas sempre estão ligadas a finanças. Se você for para a história e você for ver a história das guerras, você vai ver sempre que uma nação lutava com outra nação. Por trás dessa guerra, por trás dessa batalha havia o quê? Um interesse financeiro. Sempre batalhas estão sendo traçadas e sendo estabelecidas por questões de finanças. Quando um homem de negócio, uma mulher de negócio começa a sua vida, seus negócios, ela descobre que negociar é estar em meio a uma batalha financeira. Sabemos que o mercado financeiro é o mercado de constante forças. E existe um ditado bem popular: a corda arrebenta onde? Qual lado que a corda arrebenta? Sempre do lado mais fraco. O lado fraco sempre é subjugado. E muitos de nós, quando nos convertemos, desconhecemos isso, ou então pensamos que isso não se aplica à nossa vida cristã. E por nós não sabermos isso, não sabermos que questões financeiras têm origem em batalhas espirituais, nós então nos rendemos a isso e nos conformamos. O conformismo é diferente do contentamento. Você pode estar contente com algo, mas não está conformado com aquela circunstância. Quantos me entendem? Nós podemos estar contentes com o que temos, com o momento que estamos vivendo,
mas não podemos nos conformar a algumas coisas que o inimigo vem colocando, como escassez, dívida, necessidades. Porque se eu me conformo a isso, é a mesma coisa que eu me conformar a ter uma doença, uma enfermidade, ou me conformar com o pecado na minha vida. Se eu perguntasse para você aqui, nessa noite, se você tem dúvida que Deus quer perdoar os teus pecados, quantos aqui tem dúvida que Deus perdoa? Tem alguém com dúvida? Quantos aqui tem dúvida quanto à cura? Que o Senhor entregou seu Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados, mas também para nos dar cura. Tem alguém que tem dúvida? Não, você sabe. E interessante que nós usamos a nossa fé para sermos curados, usamos a nossa fé para termos uma nova vida, mas temos dificuldade de usar a nossa fé para entender que precisamos também de um rompimento na nossa vida financeira. E quantas famílias estão sendo destruídas justamente por essa questão financeira? Quantas famílias, casamentos estão terminando porque naquela casa há uma grande batalha na área financeira, há uma escassez, há uma falta. Talvez você mesmo hoje passou um dia muito difícil, porque a tua vida financeira está complicada. E você pensa que isso é normal, é natural, então você se esforça de maneira natural. E você não entende que as questões financeiras, elas são batalhas espirituais. Nós estamos em guerra. E uma das áreas que nós estamos em guerra é na área financeira. Se nós não entendermos isso, nós vamos nos conformar com aquilo que o inimigo tem colocado, vamos nos conformar com aquilo que Satanás tem exposto sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso negócio, sobre a igreja, sobre nossas finanças pessoais, e nós vamos nos conformar a isso. E essa noite, Deus ele quer dar um basta nisso, na minha vida e na sua vida. E nós não podemos aceitar, nós temos que nos posicionarmos, temos que nos levantar como Gideão se levantou, e temos que dizer, não mais. Quantos lembram da história de Gideão? A Bíblia diz que os midianitas vinham e eles atacavam Israel justamente na hora das suas colheitas. Veja que era uma guerra, e eles vinham e tomavam tudo que o povo de Israel trabalhava, tudo aquilo que o povo se esforçava para ter, os midianitas vinham e tomavam à força. De repente um jovem chamado Gideão, ele resolve defender o pouco que ele tinha. E no meio do lugar onde ele estava trabalhando, a Bíblia diz que desceu um anjo do Senhor e falou para ele, Gideão, vai nessa tua força. Qual era a força de Gideão? O desejo de lutar por aquilo que ele tinha. A força de Gideão era não estar conformado. A força de Gideão era não aceitar o que todos estavam aceitando naquele momento, que era se render aos midianitas e entregar tudo que tinha aos midianitas. Às vezes nós como igreja temos que nos levantarmos como Gideões, e temos que nos posicionarmos e dizermos, essa batalha nós vamos lutar e vamos vencer no nome do Senhor dos Exércitos. Essa batalha que o inimigo está tentando derrotar-nos, nós vamos nos levantar. E muitos de nós estamos acovardados, estamos escondidos dentro de alguma cova, estamos prisioneiros em alguma dívida, ou estamos cativos de alguma mentalidade de pobreza e de miséria, e nós não queremos lutar mais. Mas em nome de Jesus, o Senhor quer levantar uma igreja de rompimento. E uma igreja de rompimento é uma igreja que entende aquilo que Deus tem e não se conforma em viver com menos daquilo que Deus tem estabelecido. E isso não é simplesmente uma pregação de teologia de prosperidade. Isso não é uma febre, isso é um fundamento sobre finanças do reino. Eu preciso entender
que o Senhor, Ele quer que eu lute essa batalha, e que o Senhor quer que eu entenda que o plano dEle, a vontade de Deus para mim, é que eu tenha uma vida em abundância e uma vida em excelência. Sabe, o padrão original de Deus nunca foi que o homem vivesse com escassez. O padrão original de Deus nunca foi que o homem vivesse uma vida de escassez, de falta. Ele fala na sua palavra, Isaías capítulo 1, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. O plano de Deus para Adão era que Adão vivesse uma vida de bênção, de desfrute, de abundância. Mas o pecado fez Adão perder isso. E muitas pessoas, elas estão ainda presas e cativas disso. E hoje nós vamos aprender alguns pontos importantes sobre como rompermos a nossa vida financeira. Quantos querem aprender? Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Diz assim na minha Bíblia, na tradução que eu estou usando: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sobre juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Vou repetir: te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para fazer ou adquirir riqueza. Veja que interessante. O autor do livro de Deuteronômio fala: te lembrarás do Senhor teu Deus, terás em mente que Deus te dá força, poder. Essa palavra é a mesma palavra usada para exército, para capacidade, como multidão de pessoas, como força física, como força bélica. Ele está dizendo: antes te lembrará do Senhor teu Deus, que te dá capacidade, te dá poder, te dá força, te dá vigor, te dá armas para que você possa conquistar riquezas. Quando uma pessoa, ela começa a ter entendimento que Deus não dará a ela apenas criatividade, mas dará a ela poder e força, para que ela, através desse poder e dessa força, conquiste as suas promessas. Essa pessoa vai começar a entender que finanças de reino tem a ver com batalha espiritual. Quantos me entendem? O povo de Israel estava conformado a uma vida de servidão. Eles estavam conformados a fazerem tijolos no Egito, eles estavam conformados à comida, eles estavam conformados a morarem em um local que era de escravos, eles estavam acostumados a isso, a mentalidade deles era essa. E o que Deus fez foi levantar um homem que disse: não, nós não vamos nos conformar mais a isso, porque Deus há nos prometido uma terra que mana o quê? Leite e mel. O que moveu o povo de Israel de sair do Egito, sabe qual foi? Uma promessa de prosperidade. Deus havia prometido para eles: vocês não serão mais escravos, vocês serão proprietários, vocês não serão mais inquilinos, vocês serão donos. Não sei se alguém aqui está entendendo. Não mais inquilinos, proprietários. Vocês vão ter coisas que será de vocês. Eu darei para vocês possessão, como eu prometi a Abraão. E vocês terão que ir. E Deuteronômio está falando: te lembrará do Senhor teu Deus, que te dá poder para fazer, para conquistar, para estabelecer riquezas. E Deus estava falando para um povo que estava amedrontado, um povo que nunca foi ensinado a lutar, que nunca foi ensinado a batalhar. E esse povo, ele teve que aprender que para viver a promessa de Deus, eles teriam que enfrentar gigantes, eles teriam que entrar em guerra, eles teriam que botar a mão nas suas espadas, eles teriam que entrar no território do inimigo e possuir aquilo que Deus havia dado para eles, porque a herança deles estava sob governo de Satanás.
Às vezes Deus chega para você e te promete coisas grandes, e sabe qual é a tua expectativa? Que isso vai cair do céu, que isso vai acontecer como num passe de mágica. Mas na bem da verdade, Deus está falando: ei, eu estou te dando uma promessa, e essa promessa tem que enfrentar os teus gigantes, tem que enfrentar as cidades fortificadas, tem que enfrentar os momentos difíceis. Vocês vão ter que ter ânimo para isso. Muitos de nós nos acovardamos, muitos de nós nos amedrontamos, muitos de nós ficamos condicionados a vivermos no deserto, ou queremos voltar ao Egito. Sabe por quê? Porque temos medo de enfrentar as batalhas que Deus tem colocado diante de nós. E o Senhor tem sacudido. Sabe, crises financeiras servem para fazer pessoas pararem e acordarem do seu sono. Às vezes as nossas condições nos levam ao comodismo e o conformismo. Israel começou a caminhar em cima de uma promessa. E olha a palavra que Deus deu a eles: vocês sairão aqui do Egito, mas não sairão de mãos abanando. A promessa de Faraó para Israel era: deixem as mulheres, deixem as crianças, deixem o gado de vocês. E sabe o que Moisés disse? Não deixaremos nada para trás, nem uma unha. Pelo contrário, ainda vamos levar ouro e prata. Eles sabiam o que era caminhar em cima de uma promessa. Nós temos que, como igreja, sabermos que a nossa provisão não depende de Faraó, a nossa provisão não depende do sistema mundial financeiro, a nossa provisão depende daquilo que Deus está dizendo para nós como seu povo. E nós temos que parar de nos acovardarmos e nos escondermos dentro de cavernas e dizermos: está difícil, está muito complicado, e temos que começar a desembainhar as nossas espadas e dizer: vamos caminhar sobre uma promessa. Está faltando a igreja acordar e usar armas espirituais. Quando o povo de Israel chega à margem do Jordão, Moisés diz às tribos, chama 12 príncipes e diz a eles: caminhem por 40 dias e espiem a terra. Vejam como é que é a terra, se é boa, se não é, como são as cidades, se fortificadas ou não, se o povo é grande ou não. E diz que 12 espias foram, e desses 12, quando esses camaradas voltaram, 10 tinham uma visão de fracasso. Olha aqui para mim. Cuidado com aqueles que são fracassados e estão ao teu lado, porque eles nunca acreditam que a circunstância pode mudar. Uns começaram a dizer: não tem como, nós somos como gafanhotos diante desses homens, são gigantes, as suas cidades são fortificadas, a terra é boa, há provisão, há prosperidade, mas nós não temos como vencê-los. Às vezes a gente olha aí fora, há provisão, e a gente se pergunta: como que nós vamos vencer na vida, pastor? Como que eu vou concorrer com tanta gente para medicina, para o direito? Como que eu vou concorrer para entrar nesse concurso? E aí sabe o que você faz? Você se condiciona ao deserto e você aumenta o teu tempo de escassez. Porque o deserto, irmãos, tinha uma característica: era a porção justa. Era aquela porção do momento. Orava de noite para comer de manhã. Mas do outro lado daquele deserto havia uma terra que emanava leite, emanava mel, uma terra de provisão. Só que para
sair do deserto e entrar na promessa, eles tinham que atravessar o Jordão, e eles tinham que perder a segurança, porque eles iam ter que começar a enfrentar guerras. E eu vou dizer uma coisa, escute com atenção: toda a provisão que você precisa vai ser liberada por meio de uma grande batalha espiritual primeiro. Se você quer viver uma provisão, você tem que começar a ungir o teu escudo e afiar a tua espada, porque grandes batalhas estão sendo travadas para que você não prospere, porque Deus sabe que a tua provisão vai trazer provisão no reino, vai trazer expansão para a tua casa, e o diabo também sabe. E sabe como que Satanás trabalha? Medo. Quantas pessoas têm ideias, mas têm medo? Medo de começar um negócio, medo de aplicar a sua nova ideia criativa, medo de investir, medo de semear, medo de ofertar, medo de fazer votos com Deus. Por quê? Porque a pessoa está com medo, ela prefere ficar com a porção diária dela do que empreender. E sabe, uma vez eu li um livro sobre empreendedorismo, e o autor do livro disse: você sabe qual é o lugar mais seguro da terra? Quem sabe? O lugar mais seguro da terra é o lugar de prisão máxima. As cadeias de prisão máxima é o lugar que ninguém entra e ninguém sai. Um preso lá dentro é o cara mais seguro que tem. E ele falou uma coisa interessante. Ele disse que ser empreendedor é não ter segurança nenhuma. Por isso que todo empreendedor é o cara mais livre que existe. Quando eles atravessaram o Jordão, eles tiveram que ter força de Deus para conquistar suas riquezas. Sabe, Deus, Ele te dá a capacidade de você vencer batalhas, e atrás da tua batalha, sabe o que existe? Uma recompensa. Existe uma provisão, e nós temos que aprender a enfrentarmos as nossas batalhas sem termos medo. Muitos de nós estamos acovardados do lado de cá, estamos condicionados a uma vida de escravidão financeira. Sabe por quê? Porque nós não queremos lutar, contra a dívida, porque temos medo de enfrentar as dívidas. Não queremos lutar contra a pobreza, não queremos lutar contra a miséria, não queremos lutar contra a mediocridade. E hoje Deus está querendo sacudir a mim, a você e a você que está em casa, dizendo: é hora de começar a enfrentar as tuas batalhas, de aprender a lutar e de aprender a sair desse sistema. Me entenda uma coisa, esses dias eu ensinei aqui na casa que nós temos que aprender a aplicar o sangue de Jesus sobre as nossas finanças. E algumas pessoas ficaram me olhando com uma cara assim: mas o que tem a ver finanças com salvação? Abra comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 6, versículo 23. Quem achou? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A consequência, quando eu e você nascemos, nós já nascemos em dívidas. Como, pastor? Eu não entendo. Meu pai nunca deveu nada para ninguém. Mas você já tem uma dívida espiritual. E Satanás já começou a te escravizar nela. Porque o pecado é uma dívida.
Quantos me entendem que o pecado é uma dívida? Quando eu peco, eu estou preso dentro de um cativeiro. Quando eu peco, eu estou me fazendo escravo do pecado. Quando eu peco, eu estou contraindo uma dívida espiritual. E sabe o que Deus usa para pagar a nossa conta? O sangue de Jesus. A maneira pela qual a obra de Deus é feita na cruz do Calvário paga a nossa dívida. Sabe quando Jesus morreu na cruz e ele entrou no inferno, a Bíblia diz que ele rasgou o escrito da dívida que era contra nós. Satanás tinha um escrito de dívida, uma promissória, contendo todas as minhas transgressões, as tuas, mas no momento em que nós nos arrependemos, entregamos a nossa vida a Cristo, o escrito da dívida, o instrumento de dívida, a minha dívida é paga, é rasgada, é cancelada, é anulada. E isso me leva a entender que contra uma batalha financeira, que eu acho que é uma batalha normal, é uma batalha espiritual. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que no campo de finanças eu tenho que usar armas espirituais e não armas carnais. Tudo que o diabo quer é que quando você entra numa luta, você pense, não, eu preciso trabalhar mais, preciso ganhar mais dinheiro. A lei da economia diz o seguinte: eu tenho que aumentar as minhas entradas e diminuir as minhas saídas. Não é assim? Matemática. Eu tenho que fazer as contas se equilibrarem. Então eu meto uma recessão na minha família e me mato trabalhando lá fora. E qual é o resultado? Fracasso. Porque nem sempre trabalhar mais é sinal de ganhar mais. E nem sempre ganhar mais é sinal de provisão. Porque o que muitas pessoas desconhecem é que nós, que somos filhos de Deus, temos um Deus provedor. A primeira arma espiritual que eu tenho que aprender a usar no reino de Deus, para vencer as minhas batalhas financeiras, é o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus anula, cancela todo o cativeiro, toda maldição, toda a obra das trevas na minha vida, inclusive a obra das dívidas. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui hoje dizendo, bom, então não preciso me conter no gastar. Eu estou dizendo que você vai ter que aprender a aplicar o sangue de Jesus sobre a tua vida financeira. Quando uma pessoa peca, e a gente identifica um pecado na vida de uma pessoa, o que a gente aconselha a ela? Nós sempre dizemos, a primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender. O arrependimento. Às vezes nós estamos entrando em batalhas espirituais na área financeira porque nós cometemos má gestão. Não somos bons mordomos. Administramos o que Deus põe na nossa mão de maneira errada. Gastamos no lugar errado, investimos fora de tempo. Não ouvimos a voz de Deus, não rendemos contas a Ele. Mas por isso que nós precisamos aprender a usar o sangue de Jesus. Eu tenho que aprender, na minha batalha espiritual, usar o sangue de Jesus. E sabe como é que eu uso o sangue de Jesus? Quando eu pego todas as minhas dívidas que eu estou escravo e digo, Deus, me perdoa. Eu pequei. Eu não fui um bom mordomo.
Eu não administrei a minha vida pessoal, a minha vida financeira, o meu negócio, minha empresa de maneira correta. Eu não santifiquei as minhas finanças. Eu não fui uma pessoa honesta, correta. Me perdoa. Me arrependo, confesso e logo eu abandono. Isso aplica o sangue de Jesus. Quantos me entendem? Começo uma nova vida, diferente. Muitas pessoas não sabem, mas essa batalha financeira é tão terrível que ela se estabelece sobre tantos outros âmbitos. Abre comigo em Provérbios, capítulo 22. Aliás, Provérbios 22, né? Versículo 7. Quem achou aí? Vai procurando. Se o teu vizinho tiver com cara de que está quase dormindo, dá um cutucão na paleta dele assim, na costela. Desacorda aí porque nós estamos em guerra, rapaz. Quem achou? Alguém lê para mim aí, por favor, me ajuda. O rico domina, governa sobre o pobre. Diga comigo, quem tem, governa, quem não tem. Quem tem, sempre vai ser cabeça de quem não tem. Pastor, isso é capitalismo? Não, isso é o que a palavra de Deus fala. O rico governa, domina, tem autoridade sobre quem não tem. Você está me entendendo que isso leva a nós entendermos um princípio? Nós nunca exercemos governo de bolso vazio. Ai, pastor, não me diga. Digo sim. Quando os teus bolsos esvaziam, quando a provisão se vai, você acaba perdendo o governo que Deus te deu. Gênesis capítulo 1 fala o seguinte, que o Senhor abençoou Adão e disse que ele devia se multiplicar, expandir e dominar sobre a terra, exercer governo. Quer dizer que uma pessoa que tem capacidade de gestão, que está vivendo, ela vai conseguir exercer governo. E a palavra continua dizendo que aquele que toma emprestado é o quê? Escravo de quem empresta. Quer dizer que todo aquele que me empresta, me governa. Vai no banco, toma emprestado. Você perdeu tua autoridade. O banco te governa agora. Nós tivemos uma experiência na nossa vida. Nós tínhamos uma promessa de muitos anos. No ano de 97, eu e a Sabrina éramos noivos e Deus havia nos pedido um terreno de oferta. E nós demos o nosso terreno e eu disse para a Sabrina, nós vamos dar o terreno e nós não vamos ter dinheiro mais para comprar uma casa. Nós não vamos. Eu querendo persuadir ela a dizer para mim, não dá o terreno. Mas ela era muito sensível à voz de Deus. Não, vamos ofertar, Marcos. E eu lembro que quando nós fomos ofertar o terreno, fomos até o terreno, naquela mesma noite que Deus nos havia pedido a oferta, nós fomos orar e o nosso pastor estava junto. E no meio da oração, Deus falou com a Sabrina, dizendo para ela que Deus estava nos dando uma casa mobiliada. E eu confesso para vocês assim que durante muitos anos nós não tínhamos às vezes dinheiro para pagar o aluguel da casa.
que nós morávamos. E eu ficava me perguntando, mas como que se Deus tem uma promessa para nós, que tem uma casa, e nós estamos aqui que não conseguimos nem pagar o aluguel, que guerra era essa? E de repente um dia, Deus colocou um local no meu coração e Deus começou a falar para nós sobre uma casa. E eu comecei a ouvir a voz de Deus e Deus começou a dizer para mim: põe no papel tudo o que tu quer sobre essa casa. Vai numa engenheira, numa arquiteta e desenha a casa como tu quer. E eu tomei aquela palavra de Deus e nós fomos, eu e a Sabrina, e eu comecei a dizer tudo que eu queria de uma casa. E a engenheira disse assim: uau, mas essa casa vai ficar bem grande. Eu falei: pode botar no papel. Ela falou: mas tu não quer que a gente faça uma coisa mais compacta? Eu falei: não, Deus falou que tudo que estava no meu coração era para me pôr no papel. Desenha. E eu saí de lá depois do projeto pronto. E nessa época o gerente do banco que eu tinha conta, ele chegou para mim e disse assim: pastor, tu vai construir uma casa? Eu falei: estou para construir. Ele disse assim: eu tenho uma linha de crédito para ti, e eu vou te conseguir um juro melhor que o juro da Caixa. E aquilo me mexeu comigo, né? E eu fui, aprovaram a minha linha de crédito, e eu botei aquela pastinha para assinar os documentos embaixo do braço e fui para casa. Cheguei em casa e falei: Sabrina, tá feito o negócio, estou com a linha de crédito aprovada, nós vamos construir nossa casa e vai ser uma benção. Naquela noite eu decidi orar, sabe, irmãos? Aí você, depois que já está com a coisa meio andada, você vai orar. Não, agora eu vou orar, né? E quando eu orei, o Senhor me deu esse texto: não tomarás emprestado. Eu digo: não, Senhor, mas para aí, tu não está entendendo, eu estou tentando explicar aqui que não é emprestado, eu vou financiar, o juro é baixo. E Deus falou: e que glória eu tenho nisso? E eu disse assim depois, no outro dia: Sabrina, nós não vamos financiar a casa. E ela: o quê? Eu falei: não, nós vamos fazer a casa. Deus falou que é para fazer essa casa sem dívida. Sem tomar emprestado. Olha que você construir uma casa sem tomar emprestado, irmãos, é uma coisa dura. É uma coisa complicada, não é uma coisa fácil. E eu lembro que eu estava orando e eu entrei em crise, porque você depender de Deus para fazer algo. E eu comecei a orar, e eu falei: mas eu não tenho nada para começar essa casa, eu não tenho um pila para começar essa casa. Eu só tenho uma palavra de Deus, que Ele vai me dar uma casa, mandou desenhar a casa que eu queria. E agora eu não tenho recurso para casa, e Ele não pode, e eu não posso tomar recurso de ninguém. Eu tenho que depender dele. E aí eu estava orando numa madrugada e eu comecei a ver caminhões chegando cheios de materiais de construção. E de repente o Espírito Santo falou assim para mim: vais vender o teu carro. Aí eu digo: bom, Senhor, agora tu pegou pesado, porque eu falar isso para a Sabrina, de nós não construir a casa financiada, já foi um round difícil. Esse round de vender o carro com o Isaac bebezinho, recém-nascido, e nós ter que depender de andar a pé, de ônibus, para ir para a igreja. Eu digo: Sabrina, Deus me deu uma palavra que eu tenho que vender o carro, e com o dinheiro da venda do carro é para mim começar a casa. E ela: ah não, Marcos, vender o carro não. Eu falei: não, mas Deus falou, nós vamos. Ela: ah, então tá. Gente, eu botei o carro para vender de manhã, de noite eu vendi o carro, no mesmo dia. Que coisa, não? E ali nós começamos. No meio da construção da minha casa veio a minha transferência para Pelotas. No meio. Era como se Deus tivesse me tirado todo o meu recurso. Porque trocamos de igreja. A igreja que nós vimos assumir aqui em Pelotas era, só para você ter uma ideia, a nossa igreja nos cultos de domingo era 300 pessoas, todo culto. Se nós fizéssemos qualquer evento na igreja, 400 pessoas, chegamos a ter 480 pessoas no culto. Era muita gente na igreja. Empresários, políticos,
pessoas importantes da cidade congregavam com a gente. E quando a gente veio para Pelotas, nós chegamos numa congregação que não tinha 50 pessoas, verdade ou não, pastor Inácio? Eu cheguei em janeiro e até maio daquele ano eu não conseguia colocar 50 pessoas no culto de ceia. As finanças, elas não eram 1/3 das finanças da outra igreja. E o que o diabo falou para mim? Agora tu vai tomar emprestado. E eu entrei em crise, irmãos. Porque o dinheiro que eu tinha não terminava a casa. E a minha fonte de recursos não podia suprir a minha necessidade. E eu tinha um irmão muito abençoado, meu compadre. E ele disse assim para mim: pastor, quando eu estava vindo embora, eu quero te ajudar a você terminar a tua casa. E eu tenho um dinheiro aqui, uma grana aqui, e eu quero te emprestar. E o que Deus havia dito para mim, irmãos? Não toma emprestado. E o que eu fiz? Tomei emprestado. Eita, cabeção. Não, mas eu não vou te cobrar juro. Eu falei, bom, não tem juro. A pior coisa é quando alguém chega para você: não vou te cobrar juro, e você paga quando puder. Beleza, irmãos, peguei aquele dinheiro, glória a Deus. Falei, Sabrina, Deus é bom. Mal sabia eu que eu estava entrando em um cativeiro, e eu estava levando a igreja, e estava levando o irmão que estava me emprestando junto. Pois aquele dinheiro não fez provisão nenhuma. Pelo contrário, estancou a minha casa. E ele estava construindo um prédio gigantesco, com elevador, no centro da cidade. E ele com dinheiro não conseguia terminar o prédio, sabe por quê? Ele contratava uma empresa, a empresa começava e ia embora. E um dia eu estou orando, eu estou vindo para a igreja e estou orando, porque as coisas tinham se trancado, as pessoas da igreja tinham se, todo mundo estava trancado financeiramente. Eu falei, mas o que está acontecendo, Deus? E Deus falou assim: eu te disse para te não tomar emprestado, e tu me desobedeceu, e por conta da tua desobediência, Satanás prendeu você, prendeu ele e prendeu a igreja. E eu falei, me perdoa, Deus. Peguei o telefone, liguei para ele, falei, irmão. Ele falou, ô pastor, como é que tá? Rapaz, eu quero te pedir perdão. Aí Deus foi mais duro comigo. Deus chegou e disse assim para mim: e eu não mandei ele te ajudar, eu mandei ele te dar, mas ele estava avarento. E tu vais confrontar ele. Eu falei, vai, agora tu me quebrou, Deus, eu vou ter que ainda falar essas coisas pro cara. Vai. Eu liguei para ele, eu tratei de consertar a minha vida com Deus, né, irmãos? Eu falei, irmão, eu quero te ligar aqui, eu estou te ligando que eu não era para ter tomado emprestado. E eu estou indo aí na tua casa, que morava a 600 quilômetros daqui, conversar contigo. Irmãos, eu peguei o carro, fui, sentei na frente dele, eu falei, rapaz, eu quero te pedir perdão, não era para ter tomado emprestado. Me perdoa, nós vamos orar aqui. Mas antes de nós orarmos, eu fui com cheque. E eu vou te pagar agora. Mas antes de falar isso, eu vou te fazer uma pergunta. Deus mandou tu me dar ou mandou tu me emprestar? E ele encheu o olho de lágrimas e disse, Deus mandou eu te dar, pastor. E eu pensei, não vou dar. Eu vou fazer um empréstimo no meu coração como se ele não precisasse pagar. E eu falei, atamos todo mundo. Quebramos ali, oramos ali. Deus desatou a provisão de novo sobre as minhas finanças. Porque, irmãos, não se venda. Não se venda. Não venda a tua primogenitura por um prato de feijão. Não venda a tua provisão se rendendo, tomando emprestado. Porque a glória de Deus não está em você tomar emprestado. Porque todo aquele que toma emprestado se torna escravo. E o diabo sabe disso. E o diabo tem escravizado muitos aqui dentro da igreja. Sabe como? No meio de tomar emprestado.
Sabe qual é a bênção de Deus? E emprestarás a muito, porém não tomarás emprestado. Olha para o teu irmão e diga: a bênção é não tomar emprestado. Diga: nada, nem o nome, nem o crédito, nem o cheque, nem cartão, nada. Ai, que guerra, pastor, agora tu me meteu em crise. Eu falei que provisão é batalha espiritual. Tá, e como é que eu vou prosperar se eu não posso tomar emprestado? Você vai ter que aprender a acessar o Deus provedor. Você vai ter que aprender a gerar as coisas e abrir portas de provisão por meio de atitudes e armas espirituais. Você sabe qual é a arma poderosa que nós temos? O dar. Quando nós aprendemos que a generosidade desata a provisão sobrenatural, quando nós entendemos que a generosidade desata a mão de Deus a meu favor e nas minhas finanças, as coisas são diferentes. Mas às vezes eu estou tão prisioneiro, minha vida financeira é tão escrava, que a pessoa está presa a uma mentalidade de miséria e de escassez, que ela diz: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Às vezes a gente chega aqui na igreja e tem um congresso, uma viagem. Agora a gente vai ter altares na Argentina. E às vezes você chega para pastor, eu estou louco para ir. Eu falei: então vamos, cara. Não posso. Por quê? Não tenho dinheiro. Quer dizer que Deus tinha um plano para aquela pessoa e ela não pode. Sabe por quê? Porque quem é escravo não pode fazer o que quer. Faz só o que o dono dele deixa. E quando você é escravo do teu dinheiro, quem manda em ti é o teu dinheiro. É o teu dinheiro que diz para você o carro que você vai andar, se você vai andar, a comida que você vai comer, se você vai comer. Nós não podemos viver uma vida de cativeiro. Muitas pessoas, elas não estão vencendo as suas batalhas. Satanás está tomando os seus territórios. Deus, eu sinto pelo Espírito de Deus que nesses dias o Senhor está provocando aqui dentro da igreja, provocando no nosso meio, sabe o que? Um desejo de liberdade, de dizer: eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais isso. Sabe, a primeira coisa que você tem que ter é isso queimar no coração: eu não vou mais ser escravo. Diabo, perdesse, hoje tu perdeu. Eu não nasci para ser escravo. O Senhor Jesus me comprou e me fez um homem livre. E eu não vou ser dependente de Satanás, eu vou depender do Deus provedor. Precisamos aprender que no reino de Deus os recursos são ilimitados. Ageu diz o quê? O Senhor fala: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Sabe por quê? Porque quando o povo de Israel voltou do cativeiro, eles não tinham recursos para construir o templo, e eles tinham uma palavra. E o Senhor disse: abalarei céus, abalarei terra, abalarei mares, e farei com que as riquezas das nações venham até vocês, porque minha é a prata e meu é o ouro. Deus está dizendo: eu movo céu, terra, mar, e movo prosperidade a teu favor quando eu tenho uma palavra para te dar. Os recursos de Deus não se esgotaram. Uma vez eu fui visitar um pastor. Eu estava no meio de uma construção de ampliação da igreja, uma demanda financeira terrível. E quando eu cheguei na casa daquele pastor, ele se queixava, murmurava: tá difícil, eu não consigo pagar o aluguel, as coisas estão complicadas para a minha vida. E eu só escutando aquele blá, 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 blá dele. Aí eu fui bem objetivo, falei: pastor, quanto precisa? 1 milhão. 1 milhão? 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 1 milhão?
E ele disse, eu preciso lá de uns 6 mil, com 6, 7 mil eu resolvo a minha vida. E eu falei, puxa, tão pouco para resolver a vida dele. Eu disse assim, pastor, eu também estou precisando de um milagre. Que tal nós dobrarmos nossos joelhos agora e acessarmos a conta sobrenatural do céu? Baseados em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Todo aquele que bate, as portas se abrem. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, encontra. Está lá em Mateus 7, 7. Que tal nós orarmos agora em cima desse texto bíblico? E ele ficou meio assim, né? Tá, vamos orar então, né? Eu digo, não, agora. E eu dobrei os meus joelhos e disse para ele, eu preciso de 20 mil. Tu precisa de quanto? Ele falou, 6, 7. E eu oramos e eu disse, Senhor. Ele dobrou os joelhos também. Eu disse, Deus, nós entramos agora diante da tua presença, crendo que tu és um Deus provedor, crendo que tu é dono do ouro, crendo que tu é dono da prata, e nós não somos escravos de Mamon e nem do dinheiro, e nós cremos na provisão sobrenatural. E nessa hora, Deus, nós entramos diante da tua presença, vamos nos lugares onde os tesouros estão escondidos e as riquezas estão encobertas, e sacamos. Eu saco 20, Senhor. E eu digo, e tu? 6 ou 7? Digo, 6 ou 7? Tá, 7. Quando eu levantei dali, eu disse, glória a Deus, obrigado. Sinto que eu já tenho 20 mil na mão. Eu não tinha um centavo, mas dentro do meu espírito havia uma convicção que o Deus que eu tinha buscado já havia me dado. Quando eu chego de viagem em casa, tudo que era necessário para aqueles próximos 30 dias de construção já havia. Por quê? Porque Deus é provedor. E eu tenho que aprender a usar o sangue de Jesus, mas eu também tenho que aprender a usar o poder da oração, irmãos. Se finanças é uma batalha, eu tenho que aprender a orar por coisas específicas, em vez de tomar emprestado. Eu tenho que aprender a orar. Esse dia chegou um empresário aqui e disse para mim, pastor, eu preciso abrir um negócio. E eu fui lá e já conversei com a agiota, vou arrumar uns cheques. Aí eu olhei para ele e falei, cara, já começasse tudo errado. Não, mas é que o negócio é bom, pastor. Eu falei, Deus não precisa de agiota. Deus não precisa que você troque cheque. Porque Deus tem todo o recurso para te dar. Vamos orar agora. O que tu precisa? Põe no papel e me traz aqui. No outro dia ele veio com uma lista de coisas. E eu digo, é isso que tu precisa? Tu crê que se eu orar Deus pode te dar isso? Creio. E aí nós começamos a orar. 60 dias depois ele volta aqui, pastor, tudo Deus deu. Cada vez que ele vai ampliar o negócio dele, ele vem com uma lista, pastor, está aqui a lista do que eu preciso. E eu falei, vamos no banco. Deus tem recurso para a tua casa. Deus tem recurso para a escola do teu filho. Quando eu cheguei aqui na cidade, irmãos, eu lembro que o apóstolo Leandro me recebeu, fomos comer fora. E ele disse, os teus filhos vão estudar onde? Eu falei, sei lá, a gente vai procurar uma escola pública, né? Afinal de contas, a gente não tem recurso para botar eles numa escola particular. E ele falou, olha, o ensino em Pelotas não é como na cidade que você estava, acho melhor você procurar uma escola particular. Eu falei, mas a gente não tem dinheiro. Ele disse, olha, bom, tá bem então, tá. Eu coloquei os meus filhos na escola pública. E lamentavelmente, eu quase perdi os dois. Porque na minha cabeça, Deus não tinha provisão para os meus filhos estudar. Escuta o que eu vou dizer. Deus tem o melhor para ti e para os teus filhos. E o fato de você não ter no bolso, não quer dizer que Deus não tenha no dele. Eu tenho que aprender a orar em cima dos propósitos, em vez de sair fazendo contas e dívidas.
eu tenho que aprender a gerar as coisas no Espírito e por meio de uma vida de oração. E muitos de nós não queremos entrar nessas guerras, muitos de nós não queremos passar nas madrugadas intercedendo, clamando, soltando finanças, temos vergonha disso, mas vamos achar o caminho mais prático, sabe qual? Bater na porta de um gerente, falar para ele a nossa fraqueza e deixar que ele domine sobre nós. Deus é um Deus provedor. Deus não é Deus de dívida. Deus não é Deus que escraviza ninguém em dívida. Deus não quer que você fique devendo nada. O plano de Deus é que você chegue no teu dia sem dívida, dia D, limpo, livre, não devo nada para ninguém. Lá vem o príncipe desse mundo e eu não devo nada para ele. Temos que aprender o poder da oração nas nossas batalhas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que te dá poder para adquirir, para fazer, para conquistar a riqueza. Deus nos dá graça. Temos que aprender a orar, temos que aprender a fazermos guerra espiritual, de entrarmos no território do inimigo e em nome de Jesus começarmos a soltar, dizer: Deus, hoje eu vou me levantar com a minha espada, vou botar minha armadura e eu vou soltar a provisão necessária para minha casa, para pagar essa água, para pagar essa luz, para pagar aquele compromisso, para vir uma nova temporada sobre a minha família. Mas estamos como Gideão, com medo. Eu sou o menor da minha casa. E o Senhor diz: vai nessa força. A força de Gideão foi não estar conformado. Muitos de nós pensamos que é pecado prosperar. Muitos criticam a igreja que prospera. Olham para as igrejas que prosperam e atiram pedra. Não, essa gente só pensa em dinheiro. Já vi muita gente criticando prosperidade, mas geralmente a pessoa que critica a prosperidade, ela está conformada à mediocridade na vida dela. Você não tem que se conformar, você tem que levantar e batalhar o que Deus deu para ti, porque as coisas que Deus tem nos dado como seus filhos não vão cair do céu, elas vão vir por meio de guerras. O diabo quer parar o avivamento dessa cidade, trancando a provisão da igreja, impedindo a igreja de estar nas melhores empresas, com as melhores escolas. O profeta Joel de Honduras, ele contou um testemunho que mexeu muito comigo. Ele disse que Honduras é um país, irmãos, que a situação financeira de Honduras é muito pior que a do Brasil. Você anda pelas ruas de Honduras, é uma cidade, Tegucigalpa, que é a capital, é uma cidade bem de terceiro mundo. E ele disse que em uma fase da vida deles, a igreja estava pobre, os irmãos pobres, ninguém tinha carro, todo mundo ia para a igreja de a pé, de bicicleta. E todos estavam conformados, e eles começaram a buscar a Deus, e diz que um culto com poucas pessoas, ele estava orando e buscando a Deus. De repente o Senhor falou para ele: profetiza que eu estou dando carros para essa igreja. E ele disse que as pessoas vinham para o culto justamente porque no final do culto eles davam algo de comer. E ele ficou pensando: imagina, eu vou profetizar para esse povo carro. Vou profetizar para esse povo que Deus está dando carros para eles, se eles não têm nem o que comer. Aí ele falou: bom, eu não tenho que julgar minha profecia, eu tenho que crer e profetizar. E aí diz que ele pegou e começou a dizer: irmãos, eu vejo o Senhor entregando carros aqui nessa noite, e Deus, e não sei o que. E aí todo mundo, passou uns dias, chegou uma irmã com um chaveiro, trouxe um chaveiro e disse para ele: profeta, faz uma gentileza para mim, unge o meu chaveiro. Aí todo mundo riu da irmã, coitadinha, um chaveiro. Daí uns dias,
Passados uns 30 dias ela chegou: profeta, unge o carro que está lá no estacionamento. Aí todo mundo: não, tá de brinques, né, irmã? Não, tá aqui, ó. E ela veio com o chaveiro, com uma chave. E aí toda a igreja foi para a rua. Parado na frente da igreja um carro. E aí todo mundo disse assim: tá, mas peraí, como é que tu comprou esse carro? Não, não comprei, eu ganhei esse carro. Mas como tu ganhou esse carro? Ela disse: ué, eu criei na palavra do profeta, e eu peguei as únicas moedas que eu tinha, juntei e comprei esse chaveiro. E eu dizia: Deus, eu estou pronto para viver a tua promessa. Olha que interessante. Naquele mesmo dia que Deus havia dado uma palavra, ela tinha um conhecido dela, da família dela, que morava nos Estados Unidos. Eu não sei se parente, primo, irmão, sobrinho, alguma coisa dela. E disse que esse camarada tinha 2 ou 3 carros nos Estados Unidos. E ele estava orando. E de repente, no meio da oração dele, o Senhor falou para ele: dá esse carro tal para fulana de tal, lá em Honduras. E os Estados Unidos a Honduras é perto, maritimamente. E ele botou o carro dentro do navio e mandou uma carta para ela. E no porto, tal dia que estava chegando um presente para ela. Quando ela chega lá, desembarcaram um carro para ela. Meu Deus, aquilo desatou uma provisão naquela igreja. Porque eles arriscaram a crer naquilo que Deus estava falando. Nós temos que aprender a orar. Temos que aprender a aplicar o sangue. Temos que aprender uma outra coisa importante. Temos que aprender a jejuar. Há castas de demônios que não saem senão por meio de jejum e oração. Às vezes a tua provisão está trancada porque você não está tendo uma vida de jejum. O pastor Juvenal, quando jejuou 40 dias, no 40º dia que eu encontrei ele aqui, ele entrou no carro, ele caminhava assim, só água. Ele entrou no carro meio batendo biela assim, sentou do meu lado, meio branco, meio pálido. E quando ele entrou, o Senhor falou para mim: estou dando um carro 0 para ele. Diga para ele que o jejum dele desatou uma provisão de um carro 0 para ele. Aí eu virei para ele e falei: tem uma palavra de Deus. Ele fala. Eu digo: Deus acaba de me dizer que está te dando um carro 0. Naquela mesma noite, quando eu cheguei em casa, ele me ligou, me mandou uma foto. Olha o que Deus me deu. Ele comprando o carro 0 dele. Só que detalhe, à tarde, quando nós nos encontramos, ele não tinha 1 centavo. R$1. Quando nós estávamos no último jejum que nós fazemos jejum de Yom Kippur, que vamos começar daqui a alguns dias, e nós fizemos 10 dias. No 6º dia que nós estávamos aqui, eu estava só com água. Deus nos entregou o sítio. O jejum rompe com fortalezas financeiras. Você tem que aprender. Em vez de você tomar emprestado, vai jejuar. Sabe qual é o problema da igreja? Não usa armas espirituais nas suas guerras. A provisão, irmãos, é por meio de sangue, por meio de jejum, por meio de oração, por madrugadas você pagando o preço em oração. E por último, aprenda a semear. Se você não aprende que as tuas sementes, elas multiplicam-se, e as tuas sementes desatam provisão, você sempre vai ser uma pessoa com medo de ofertar. Não tenha medo. Quando Deus colocar algo no teu coração, faça. Porque Deus trabalha com semeadura. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Se eu não planto, eu não colho. Eu tenho que aprender. O diabo, a primeira coisa que ele ataca quando nós estamos em crise financeira, ele diz: tu não pode dar, tu não pode dizimar, tu não pode ofertar, tu não pode dar tua primícia, tu não tem, tu vai ficar sem.
E quando você para de semear, você tranca a provisão sobrenatural. Você precisa aprender a lutar as tuas batalhas. Todo aquele que, o rico, domina sobre o pobre. Deus quer ver pessoas dentro da igreja prósperas. Olha aqui para mim os jovens nessa igreja. Deus quer ver você formado, pós-graduado. Quer ver você com mestrado, com doutorado. Quer ver você por cabeça. Quer ver você sendo presidente de uma companhia. Quer ver você como o principal administrador. Quer ver você na gerência de um banco, dono de uma empresa, dono de uma indústria. É aí que Deus quer ver você. E você lá com a tua mão vai multiplicar as finanças, porque você é fiel. Agora a igreja está cheia de pessoas com medo. Sabe quando passa a lista dos aprovados? Deus quer ver o teu nome em primeiro lugar. Deus quer olhar para você e dizer assim: esse é meu filho. Cabeça. Não tenha medo de enfrentar as tuas batalhas. Pá, mas eu vou ter que ralar para caramba. Você acha que alguém vai tirar primeiro lugar sem estudar? Alguém vai tirar primeiro lugar sem passar noites e madrugadas sem esforço? Não. Precisamos ensinar os nossos filhos a serem excelentes. Precisamos ensinar as pessoas a serem empreendedoras, corajosas. E batalharmos, irmãos. Chega, é a hora de você dizer para o diabo: diabo, eu não vou mais ficar na tua mão. Deu para ti. Deus me perdoa. Eu tomei emprestado, eu usei cartão, eu usei cheque do terceiro, de quarto, de quinto. Mas hoje eu quero ser livre. Fique em pé. Você sabia que quem planta, a Bíblia diz que o generoso, ele tem uma conta no céu. Quando você vai empreender algo, a primeira coisa que Deus manda é ver como é que está a tua provisão no céu. Ângelo, traz o relatório financeiro do Marcos. Ah, senhor, o Marcos toma emprestado, não crê, faz 6 meses que não entrega o dízimo, vive reclamando e murmurando. O senhor fala: então, não dá para nós dar para ele o que eu tenho para ele. Espera. E o anjo falou: pô, mas está aqui, está pronto, senhor. Não. Ainda não dá. Vamos deixar ele se arrepender. Às vezes o cara chega lá sem 1 centavo no bolso e o Senhor diz: e aí, vamos ver como é que está a vida do Inácio. O Inácio está orando por um carro novo. Ah, mas ele está aqui, ó, tá fiel. É generoso. Não retém. Jejua, ora, passa as madrugadas. Solta o carro para ele agora. Aí o Inácio está dormindo lá, de repente, toca um telefone. Eu tenho dinheiro aqui para ti, de uma conta, de um processo, de não sei o quê. Quantos me entendem? Fecha os teus olhos. E comece a levantar a tua espada. Talvez você diga: mas eu não trabalho, eu nem estudo, não. Mas você respira, não? Então todo ser que respira, louve a Deus. Deus quer levantar nesse meio pessoas que se lembram de Deus e entendem que a aliança que Ele tem com elas é para que elas possam conquistar riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que te dá força, poder para fazer riquezas, como sinal da aliança que Ele fez com teus pais. Provisão, escuta o que eu estou falando, é sinal de uma aliança com Deus. Miséria não, escassez não, pobreza não. Em vez de você se revoltar com as pessoas que estão ao teu redor porque você chegou em casa e a tua luz estava cortada, em vez de você brigar com a tua mulher, com teus filhos,
com teu marido, você tem que entender que o Senhor Deus te dá força para você vencer essa batalha. Então trate de se levantar, porque fracasso não é sinal de um filho de Deus. A marca da aliança que nós temos é as vitórias que nós enfrentamos. Tudo que o diabo quer é que você se conforme. Tudo que o diabo quer é que você se conforme a uma vida de fracasso. Mas Deus não tem isso para ti. Deus tem uma vida de vitória. Alguns dizem, mas a igreja primitiva não tinha vitória. As pessoas não tinham nada. Mentira. Eles tinham tanta provisão que eles traziam tudo. E a igreja não chegou até aqui miserável. O diabo se levantou, confiscou bens, matou pessoas, levou pessoas à miséria. Mas o Senhor sempre levantou a igreja para abençoar pessoas que não tinham. E o Senhor levanta a igreja hoje para continuar abençoando os que não têm. Porque talvez você está aqui hoje e você não tem nada. Mas essa noite você está saindo aqui com uma palavra de ânimo, de coragem e de força para continuar. Vamos, abra os teus lábios e comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus, entendendo que finanças é uma batalha, que finanças passa por guerras. Vamos, abra os teus lábios. Abra os teus lábios. Abra os teus lábios e comece a entrar numa dimensão de entender que o Senhor não te chamou a um fracasso, não te chamou a dívida, não te chamou uma vida de miséria, não te chamou uma vida de escassez, não te chamou para você viver uma vida prisioneira, escrava, devendo a bancos, usando o nome de outras pessoas. Deus te chamou para você ser livre. Deus te chamou para você ser livre. E Deus te chamou para você servir a Ele em liberdade. É impossível servir a dois senhores. É impossível servir a Deus e a Mamon. Ou você agrada um ou desagrada o outro. E nós precisamos aprender a servir a Deus com tudo que temos, com nossa força, com nosso recurso, com nossas vidas. Precisamos servir a Deus com tudo o que somos. Abra sua boca e comece a entender que Deus não te chamou para você continuar no Egito. Deus não te chamou para você ficar na escassez do deserto. Deus te chamou para você entrar na promessa. E a promessa que Deus tem para ti é para ti e para os teus filhos. A promessa que Deus tem para ti é para ti e para os teus descendentes. Deus não quer que os teus filhos estejam passando escassez. Deus não quer, vamos, abra sua boca. Talvez você está com os teus filhos dizendo: Deus, dentro desse guarda-roupa não tem nada, dentro dessa despensa não tem nada, dentro, Senhor Deus amado, da minha casa não tem nada. Mas eu quero dizer para você que o teu Deus é provedor, e Deus provedor está dizendo: não te preocupa com o que é a vez de comer ou vestir, porque os ímpios procuram isso, mas aqueles que buscam o meu reino e a minha justiça, eu supro essas necessidades. O teu Deus é provedor. Vamos, abra sua boca. Abra sua boca e comece a entrar nesse território. Não seja como aqueles espias que tiveram medo de entrar, medo de conquistar, medo de avançar. Deus não projetou para a igreja que a igreja ficasse devendo, que a igreja ficasse em dívida, não conseguisse pagar aluguel, não conseguisse pagar os compromissos financeiros. Deus não fez isso. Deus chama pessoas para que elas possam ser cabeças. Deus chama pessoas para que elas possam se levantar como cabeças. Teu Deus é provedor. Teu Deus supre todas as tuas necessidades. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus que abre o mar vermelho diante do seu povo. Ele é o Deus que sustenta o homem de maneira sobrenatural. Eu vivo e viver em ti é o meu descanso. Eu sigo para alcançar
aquilo pelo qual fui alcançado, eu sigo para alcançar. Vamos, levante as tuas mãos, abra a sua boca. Deus não te chamou para uma derrota. Se você chegou aqui hoje com dívidas, com escassez, Deus quer te dar vitória. Levante as tuas mãos agora. Feche os teus olhos. E por um instante eu quero que você comece a batalhar. Abra sua boca. Talvez a primeira batalha que você tenha é contra a tua própria mente. Porque o diabo incutiu em você que você é um fracasso. O diabo incutiu que você não vai conseguir dar a volta por cima. O diabo incutiu que as tuas batalhas são maiores do que tu tens força. Mas eu quero que tu nessa noite lembres que é Deus que te dá força. Vamos, levante as tuas mãos. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que te dá força. Vamos, levante as tuas mãos. E se você pode, comece a orar em línguas agora. Em línguas, vamos, em línguas. Em línguas, em línguas. Se você é batizado no Espírito Santo, comece a orar em línguas, porque você está sendo visitado por uma força sobrenatural nessa hora. Durimakondos tumaste kende. Em línguas, em línguas, em línguas. Vamos, em línguas. Durimakondo robostokondo robosoa. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que te dá força, poder, virtude para conquistar riquezas. Vamos, vamos, abra sua boca em línguas, abra sua boca e comece a orar em línguas. Enquanto você ora em línguas, há um poder sobrenatural que começa a descer do céu e começa a aumentar a tua força, começa a aumentar a tua capacidade humana, começa a romper cadeias, a romper grilhões. Se você está em casa me assistindo, comece a orar em línguas também. Deus está te visitando aí onde você está, com poder sobrenatural, com glória, com fogo, com unção, rompendo todas as cadeias, rompendo todos os grilhões. Vamos, 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 em línguas, em línguas, em línguas, em línguas. Duricata stokondorobo showa, durimastekete revesiri, brikete stokondorobo shokondorobo soa, brikete sura mahanda she, brikete shotorobo soa, uribasekete reveshe, brikete shutorobo sotorobo ho, rikete shura mahasere, brikete sete rekete she, bribakondo robo showa, rokoto shuri masere, brikete shekete revese, brikete shoto robo soa, rokoto shuta rabakanda rabaha, rekete shira baha, rikete shoto robo ho, rokoto sokondo robo show, rikete shekete revese, brikete shira mahasere, rikanda shokondo robo so, oh rabakanda rabashe, rikete shira mahasere. Brikete stokondo roboso. Feche os seus olhos. Levante as tuas mãos. Brikende stokondo roboso. Brikende stekende. As duas mãos. Vamos. Deus está derramando poder sobre ti. Poder para você romper o teu Jordão. Poder para te tirar desse deserto. Vamos, vamos, vamos. Abra a sua boca. Oricanda chocondo robo socondo robo chocondo robo soa, briquete stunda rabassura. Somente o poder do Espírito Santo te leva a um rompimento. Somente o poder do Espírito Santo te leva a um novo nível de rompimento. Vamos, essa é noite de rompimento financeiro. Essa é noite de rompimento financeiro. Abra sua boca e comece a encher, cheio do poder do Espírito Santo. Duricanda checanda rabaha, requete sutanda bashe, requete shende rebehe, rabacondo show, ribasunda rabaha, requete suda bashere, requete she, ribasucondo roboho. Não há miséria no reino dele. É reino de poder, reino de provisão. Duricanda shoto robosoma, recanda she, rebasunda
rabacanda chudoromossua, ricanda che, bricanda chudabaha, briquechene. Vamos, comece a ser visitado com um poder sobrenatural, poder de rompimento, poder de rompimento. Briquechirabaha, sandarabache. Vamos em línguas, adore em línguas a Ele. Há um poder de rompimento nessa noite. Há um poder de rompimento. Quando você ora em línguas, o teu espírito ora, e você ora a perfeita vontade de Deus. Vamos em línguas. Se você não é batizado no Espírito Santo, receba agora. Receba o batismo com o Espírito Santo na conta de 3. 1, 2, 3 agora. Duribacondo stocondo robosoa. Briquetes tocondo stotorobosoa. Algo está sendo liberado no Espírito. Riquezas escondidas, tesouros encobertos. Vamos, Duricanda rabaxerebekenda. Recursos ilimitados do céu estão disponíveis àqueles que creem. Duricanda rebexotorobosoa. Dívidas pagas, cancelamento de dívidas, quitação de veículos, de casas. Duricanda rabachoroborobocondo, rocoto sotorobochoa, briquete sirabacanda rabachoa. Receba rompimento financeiro, rompimento financeiro, rompimento de dívidas, libertação de dívidas. E candechorobotoa, e rabachia dere. Santo, santo, santo. Somente pelo poder de Deus a igreja prospera. A igreja não prospera por causa da força, não prospera por causa das suas ideias, mas pelo poder que Deus libera sobre ela. Sinto que o Senhor está enchendo você com o poder dele. Há pessoas que estão recebendo uma transformação de mente agora. A sua mentalidade de fracasso, de miséria, de mediocridade e pobreza está sendo transformada agora. Bricondos tumasta canta rastocotos tuba. Briqueste kenderesere. Bricasto mocondos tumaste. Que tal você abraçar alguém e orar por um instante? Se Deus te marca uma pessoa, saia do seu lugar e vá até ela. Profetize, libere sobre a sua vida, libere sobre sua casa, sobre suas finanças. E se Deus falou contigo, te demandou uma semente, não se encolha. O Senhor é Deus provedor e Ele vai suprir todas as tuas necessidades. O Deus que você serve não é um Deus de pau, não é um Deus de pedra, é um Deus provedor. O espírito da miséria não pode tomar as tuas finanças. A mediocridade e a pobreza não podem dominar as tuas finanças. Comece a se levantar com o espírito que Gideão se levantou. Coragem de defender o que é teu, coragem de ter o melhor para a tua família, coragem de ter o melhor de Deus nessa terra. O inimigo tem colocado um espírito de religiosidade, dizendo que a igreja não precisa de provisão, dizendo que a igreja não pode ter dinheiro. É mentira. A religião ensina isso. A religião ensina a mediocridade. O reino de Deus traz virtude e poder do alto. O reino de Deus traz crescimento e expansão. O reino de Deus traz multiplicação à terra. Oh, rabacondo shotorobosoa. Vamos. Abra essa boca e comece a declarar.
Declarar que o Deus que você serve nessa casa não é um Deus de mediocridade, não é um Deus de pobreza, não é um Deus de escassez. Oh! Não aceite mais a condição que você se encontra. Levante-se como Gideão e vá nessa força. Força de rompimento, força de libertação, força de coragem.